Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Mas antes, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se inscreve no canal se você é novo também por aqui e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Porque neste vídeo vai falar sobre o jogo entre Flamengo e Internacional, onde o Flamengo ganhou por 1-0 com um gol de cabeça de Bruno Henrique, apesar do mau desempenho no segundo tempo. Então o vídeo é falando sobre isso. Quem será que leva a melhor no próximo confronto? É o Flamengo ou o Internacional? Então, galera, fica até o final do vídeo porque a discussão, a polêmica gira em torno disso aí. Os créditos, você já sabe, aos donos da bola. Sendo assim, bora pro vídeo. Vocês, enquanto vocês veem os lances do jogo, se é que é o caso. É o caso. Então, sim, em primeiro lugar, quer dizer que o Inter voltou vivíssimo. E isso aí eu acho que é uma obviedade para todo mundo, não só pela questão do placar mínimo, mas por quem viu o jogo. E eu digo isso muito mais pelo adversário do que propriamente pelo Inter, que só resolveu querer jogar um pouco no segundo tempo e ao mesmo tempo nos mostrou que esse Flamengo não é o Flamengo que a gente fala assim, mas o Flamengo é tão favorito, olha, cheio de estrelas. O time do Flamengo é mal treinado pelo Felipe Luiz. E outra, o Flamengo parece aqueles barrigudinhos de bola-mar que só jogam com bola no pé. Entendeu? Tá bom. Essa é a verdade. Tá. E quem está criticando o Flamengo não sou eu, é a torcida do Flamengo. Eu vou dizer para vocês, a torcida do Flamengo sabe que não tem nenhuma garantia no jogo da volta. Sabe por quê? Porque esse Flamengo aí é mal treinado, entendeu? E se arrasta em campo, especialmente no segundo tempo. E o Internacional, se tiver coragem como teve no segundo tempo, e não a postura do primeiro tempo, atropela o Flamengo aqui no Beira-Rio. E isso aí, o que eu estou dizendo, é para mim óbvio. Esse time do Flamengo, repito, é mal treinado. O Felipe Luiz está todo atrapalhado com esse monte de jogador lá. O Internacional vai fazer uma Copa do Mundo aqui e assim, não é a questão de confiança. Sabe, eu tô enxergando o jogo. Sabe, alguém vai dizer o Guimarães, o Flamengo vai usar o contra-ataque. O Flamengo teve o contra-ataque à sua disposição ontem no segundo tempo, ele não chegou perto, teve uma finalização. Então, o Internacional provou que tem condições de competir com o Flamengo. Tem que querer ganhar, Roger. O Inter tem que querer ganhar, porque a torcida vai lotar o Beira-Rio esperando isso. Deixa eu colocar o Alexandre Ernest na tela aqui, direto do Rio de Janeiro, para ele trazer também a opinião dele. Tudo bem, Ernest? Estava lá, ficou feliz com o resultado ou está preocupado? Boa tarde, Bruno Soares. Boa tarde a todo mundo que está conosco aqui nos Donos da Bola, a galera da bancada também. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o relato de algumas pessoas que torcem para o Flamengo, que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, a própria imprensa daqui e a repercussão do jogo, tá? Vista pelo âmbito carioca. Que o Flamengo teve dificuldades na partida. Principalmente porque não soube, enquanto o Inter entregou a bola para ele, matar o jogo. E aqui, se a gente pegar, a gente tem uma bola só que o Rocher, ele defende no primeiro tempo, do Luiz Araújo, numa bola da direita cruzada, que o Rocher pega de mão trocada, e o Carrascal chutando no segundo tempo, numa bola também, né, que o Rocher salva o 2-0, ali seria um absurdo para a gente pegar e tentar virar. Agora, o que se fala aqui é que quando o Inter jogou, o Inter foi muito mais efetivo do que o Flamengo. E efetivo no seguinte, não só no controle da bola, mas no sentido das jogadas de ataque, no sentido de botar perigo ao adversário. Tanto que o Bernabé quase faz o gol, né, no final ali, o Vitinho quase faz o gol no final ali, nos acréscimos do segundo tempo. A visão carioca é que o Flamengo escapou de sair com um revés, porque aí seria um empate, né, do Internacional, e aí um revés aqui, levando para Porto Alegre, seria praticamente uma vitória do Internacional, o resultado. Agora, eu concordo muito com a questão de que tem que jogar futebol.
tem que jogar bola. Porque se o Internacional fizer a mesma postura do primeiro tempo, principalmente lá no Beira-Rio, bom, daí não adianta de nada chegar só a esse resultado mínimo aqui. E mais, né? Individualidades tem que jogar mais também, né? Tabata tem que jogar mais, Wesley tem que jogar mais, 2 jogadores extremamente enfeitados. O Inter perdendo, eles querendo dar toque de letra na intermediária de ataque, na intermediária de defesa. É um absurdo, assim, a falta de noção e que não traduz para um jogo de Copa, né? Não traduz para um jogo de Copa Libertadores. O Internacional, meus amigos, perdão, tá? O Internacional no segundo tempo, ele simplesmente achou que ia passar o tempo e o Inter foi só para resistir ao Flamengo. A postura do Inter no primeiro tempo que deixou constrangedor, foi constrangedora. Eu estava ouvindo muitas análises, né? Estava ouvindo a transmissão da Rádio Bandeirantes. Constrangeu o torcedor do Inter. Não precisava ficar tão recolhido. A prova disso é que o Internacional, com o mesmo time, deu 2 passinhos para frente no segundo tempo, tá? E o Flamengo se mostrou como ele é de verdade. Gente, olha aqui, ó. Tu acha que foi o Inter quis... Que jogo que vocês viram, cara? O Inter ficou... Só pra eu saber. Não, vocês não, só uma pessoa falou até agora. Não, duas. Eu não tô entendendo que tipo, qual é o jogo que vocês viram. Eu quero saber que jogo que vocês viram. A atuação do Flamengo no segundo tempo foi tão constrangedora quanto do Inter no primeiro tempo. O Internacional teve 13 minutos, 14 de vida no segundo tempo, depois o Flamengo tomou conta do jogo de novo. Eu vou dizer pra vocês, Peraí, que tipo de jogo que tu viu? O Flamengo é fraco. O mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de jogo que o teu pai nato aí adora venerar, meu queridão. Não, cara, que fica com 20 minutos de posse de bola só e isso é o suficiente pra jogar. Cara, eu nem citei tipo de jogo que tu gosta. Eu nem citei o Renato, que se eu for citar vai te constranger aqui, que tu tomou 2 balaços do Fluminense, mas se quiser citar que eu cite, eu cito, mas não tem problema. Mas não tem a ver com o que perdeu. Não, eu posso citar o Renato, mas já que tu vê, tem a ver só com saber jogar futebol e olhar futebol. Não, que tipo de jogo? Não, eu acho que também faltou tu olhar o futebol, né? Porque o Flamengo jogou o primeiro tempo dando um banho de bola no Internacional, que no mínimo poderia ter feito 3, no mínimo, liso assim. Como assim, né? 3? Quais são as oportunidades liso. que o Flamengo E aí, no eu quero que tu me enumere as possibilidades. No segundo tempo, o Inter teve 13, 14 minutos de vida ali, o Flamengo tomou conta de jogo tomou conta do jogo de novo. Agora, mas tudo bem, eu não vi esse jogo que vocês viram, do Inter forte, do Inter no segundo tempo, né, propondo, não vi nada disso, cara. Eu vi o Internacional tomar uma roda do Flamengo. Michele, que jogo tu viu? Eu não vi nem o jogo do Pedro, nem o jogo do Ernest, nem o jogo do Ribeiro, assim. Eu acho que a torcida do Inter e a torcida do Flamengo, as duas torcidas saem do jogo decepcionadas com o desempenho de cada um dos times. A torcida do Inter porque entende que o Inter não jogou no primeiro tempo. Eu acho que o Inter jogou para se defender e se defendeu bem. Tanto que o Flamengo não tem tantas chances assim. Ele tem uma finalização do Rocher, uma finalização do Luiz Araújo que o Rocher defende. Tem o lance do gol, que tem muito mérito do Flamengo ali, e aí eu já discordo do Ribeiro, porque um time mal treinado não faz a jogada que o Flamengo fez no lance do gol. Por mais que seja bola parada, a gente tende a desmerecer, né? Mas também faz parte do jogo, e o Inter tendo a oportunidade, jogou direto na mão do Rossi, nas suas tentativas de escanteio. Então, o Flamengo, ele teve mais a posse, mas não converteu posse em finalizações ou jogadas de perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, o crescimento do Inter, que talvez faça o torcedor colorado ter uma grande expectativa, e eu não sei se entendi bem o que o Ernest falou, mas vejo ele muito nessa linha, é um crescimento do Inter que também ocorre por conta de um Flamengo que recua. Um Flamengo que me parece, e não é só nesse jogo contra o Internacional, em outros jogos também, parece que o Flamengo às vezes é meio autossuficiente. E acho que o Inter foi tendo mais posse de bola no segundo tempo por conta disso. Agora, se a gente fala que o Flamengo, que finalizou com perigo no lance do Luiz Araújo, não fez o gol, mas conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, não teve tantas chances de perigo assim, o Inter no segundo tempo basicamente só teve a posse, né, gente? Porque jogada assim de nossa, o Inter quase fez um gol,
pouquíssimas. Em vários momentos o Rossi bem posicionado fez a defesa. Mas isso só sublinha que a diferença que vocês acham que existe não tem. É que o Flamengo, é que aí que tá, Ribeiro, o Flamengo ele não precisou colocar a diferença no jogo, cara. Ele não precisou. E esse é o ponto. Diz isso pra torcida do Flamengo. Diz isso pra torcida do Flamengo que tá aqui, ó, já tá toda apavorada com o jogo da volta. Mas é que eu acho que é muito da visão do torcedor. Eu não tô aqui pra dizer exatamente o que o torcedor do Flamengo quer ouvir. O que eu vi é um Flamengo que parece ser muito autossuficiente. E aí larga o jogo às vezes. Fez isso contra o Galo. Contra o Galo, o Flamengo achou que poderia ganhar a qualquer momento, tá? Se vocês lembrarem do jogo, foi exatamente isso. Eu vou te interromper só pelo seguinte, tá? Não é só a torcida, não. Os colegas de imprensa aqui do Rio de Janeiro também pensam o mesmo. De que o Internacional, quando quis jogar, envolveu o Flamengo. Que o Flamengo, na verdade, ele teve uma posse de bola improdutiva. E aqui eu posso citar ESPN, Sport TV, Globo, Bandeirantes, CNN. Se a posse do Flamengo foi improdutiva, o que a gente vai falar da posse do Inter no segundo tempo? Perfeito, mas não estou dizendo que não há diferença. Envolveu o Flamengo. Só que a diferença que o programa quer colocar entre Inter e Flamengo não é do tamanho que vocês estão dizendo. Se o Flamengo teve mais posse, se o Flamengo tem mais time, a diferença de produto final dos dois times é desse tamanhinho. É isso que eu quero dizer. O Flamengo não jogou tudo que pode, gente. O Flamengo quando... Concordo contigo. O Flamengo, ele não digo que ele largou mas o jogo. Mas o Flamengo não joga tudo que pode. Não foi não jogou. Tá, o Flamengo não joga isso. E o contrário, vamos colocar os dois times na balança, porque tu tá falando muito do Flamengo. Inclusive, discordo muito de que é mal treinado, não é mal treinado nada. Eu também discordo. E assim, ó, tá colocando o Flamengo, nunca joga o que pode. Tá, e o Inter, parece que no segundo tempo o Inter jogou tudo que podia. E é suficiente? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Olha, não alinha no grid com o Flamengo querendo. O Inter querendo, não alinha no grid com o Flamengo querendo. Eu concordo na maioria das coisas com a Michele, exceto numa, que é o sobre ser ou não mal treinado. Vamos lá. Basta que a gente veja os jogos. Pra ti esse recado, cara. É pra ti esse recado. Tá bem? Vamos lá. Ribeiro. O Flamengo contra o Inter foi o mesmo Flamengo contra o Atlético Mineiro, como a Michele disse, e eu vou pegar um jogo como modelo para ver como a autossuficiência do Flamengo faz às vezes o Flamengo acreditar que talvez esteja num patamar onde ele não está, e definitivamente nem para baixo, nem para cima. Eu vou pegar o jogo Flamengo e Bayern de Munique. Sim, eu vou levantar o parâmetro lá em cima, né? Considerando que o Inter para o Bayern de Munique é uma diferença oceânica, figurativamente e literalmente. O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique porque em vários momentos a pressão alta do Bayern de Munique sufocou a saída do Flamengo. Ontem o Roger se deu conta disso no segundo tempo e por diversos momentos o Flamengo não conseguiu sair. O Flamengo cai no segundo tempo. O primeiro tempo com... assim, me perdoe, Ribeiro, mas o primeiro tempo foi eu gosto de te pedir desculpa por tudo que um dia eu ainda vou te fazer. Segue. O Flamengo no primeiro tempo só deu... Gente, foi um jogo de ataque contra a defesa clássico, claro e cristalino, gente. Ninguém tá dizendo que não. Um jogo em que o Flamengo poderia ter vencido no primeiro tempo por 3-0. Me desculpe, mas foi isso, tá? Obrigado. Poderia ter vencido por 3-0. Que chances de gol são essas que tu 3-0. Não conseguimos. O Samuel Lino. Cadê os gols perdidos? O Samuel Lino, ele transtornou a vida do Aguirre de um jeito que o Aguirre não tinha sentido ainda nesse ano. E foi assim que eu vi o jogo, tá? O Flamengo ontem não fez isso, especialmente pelo segundo tempo, e aí é onde eu divirjo da Michele, por conta do Felipe Luiz. Vamos lá. Interpretando o Flamengo e o Felipe Luiz. Se o Flamengo atua desde o início com uma referência, talvez não fosse o Bruno Henrique, que jogou realmente muito bem a sair, mas quem sabe o Plata, o Bruno Henrique já fez a função atrás do centroavante. Eu acho que esse seria o melhor jeito do Flamengo jogar. Luiz Araújo, Lino, Bruno Henrique e Pedro, se ele jogasse com uma referência, o resultado do primeiro tempo, com o volume que teve, seria diferente. Tá, mas tu não acha que foi bem no primeiro tempo? Acho que foi muito bem. Tá, a questão é que o momento final, o ponto, eu vou explicar porque é o Pedro, tá? O momento final do Flamengo, ele não foi tão volumoso quanto a criação. O momento final é finalização, chance de gol, perda de gol. Aí eu acho que tinha que ter uma referência. Pedro, tá? Segundo tempo. Segundo tempo.
para mim, começar o jogo, tá? Eu acho que essa informação seria melhor. Se o primeiro tempo o Flamengo criou o suficiente para fazer 3-0... Não criou, ele tá enganado, ele tá errado. Tá errado. O scout... É que eu tô entrando na linha... Foi porque faltou o jogador final para fazer as jogadas e definir. Não acho. Eu acho que faltou... Quantas vezes o Flamengo finalizou dentro da área do Inter? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes? Chutes no gol, 4. Não, no primeiro tempo, quantas vezes? Chutes no gol, 4. Pode abrir qualquer aplicativo aí de estatísticas. Quantas vezes? Chute no gol do Flamengo, 4. E quantas vezes Alexandre, Samuel Lino e até o Royal e o Luiz Araújo não foram até o fundo ou até perto do fundo e recuaram. Então, mas deixa eu terminar, Michele, deixa eu terminar. E recuaram a jogada, seguraram a jogada porque não havia uma referência na área. O ponto que eu quero é que uma interpretação que eu tenho que o Pedro seria um jogador útil. Segundo tempo, tá? Para mim o Felipe Luiz muda muito mal. Muda muito mal. Mal mesmo, assim, ó. Ele tira o Samuel Lino, tá? E tira o Plata para entrar o Carrascal e entrar naquele momento o Cebolinha, tá? Eu não colocaria o Cebolinha. O Samuel Lino, ele não estava mais sendo acionado, o que dava uma ideia de que ele estava um pouco mais descansado do que o Plata e do que o próprio Luiz Araújo. Eu não colocaria o Cebolinha, que no final das contas não fez nada. Manteria o Samuel Lino e caso o Pedro, como o Pedro não começou, já ali eu botaria o Pedro no lugar do Plata. Eu fazia esse sistema para botar uma referência e dar uma ideia de profundidade que o Flamengo tinha perdido até então. Eu acho que o segundo tempo do Inter é quando o Inter sim resolve jogar, é quando o Inter entende que não dá para ficar atrás, faz bem as coisas, só que a contribuição que o Felipe Luiz e que o preparo físico do Flamengo, a gente tem que falar, os caras cansaram, tinha jogador sem nenhum pique no segundo tempo. Aí isso fez com que o Inter crescesse também. Agora, a parte que eu concordo realmente com a Michele é que num grid de largada, o melhor Flamengo no talo, o melhor Inter no talo, mas quando pra mim, não largo na mesma fila. É um confronto de mata-mata, cara, é pontual. No Campeonato Brasileiro, pro Campeonato Brasileiro, a tua tese serve. Porque é um campeonato de longa duração. No enfrentamento, Ribeiro. Ribeiro, tu tem que admitir que o Inter foi facilitado porque o Flamengo ontem, Michele, na minha interpretação, não foi bem treinado. Não é ontem. O Flamengo está assim desse jeito, cara. Tá, e isso aumenta consideravelmente a chance do Inter. Tá, eu não estou discutindo qualidade de grupo. Tá, eu já sei que o Flamengo é mais caro. Teoricamente tem mais time. Qual foi a grande chance do Inter? Não é isso, cara. Qual foi a grande chance do Inter ontem no jogo? Não teve. Então. Não teve. E o Flamengo teve 2. Foi me ter 3 no mínimo. Então, a diferença que vocês estão colocando não é o tamanho. Mas tu entende que mesmo nesse cenário em que essa diferença, ela não... Em termos de investimento, ela não aparece tanto no campo e nem no placar, porque foi só 1-0 pro Flamengo. Mas mesmo nesse cenário... É um Flamengo que não jogando tudo que pode, como a gente já viu em outros jogos do Flamengo fazer isso, não jogar tudo que pode, porque também entra na equação que é um time se ajustando, o Lino chegou há um mês, né? Tem vários reforços novos aí, o Royal também. O Alan Rodrigues chegou semana passada. Eu sei. Chegou semana passada e coordenou o meio campo no segundo tempo. Eu acho que é um exagero. Esse é o ponto, é um exagero. É que é pra tentar alimentar uma ideia de esperança pro segundo jogo e ok, vai ter ainda 90 minutos, o Flamengo tem uma vantagem mínima, mas... Querendo ou não, o Inter, para bater esse Flamengo, tem que jogar infinitamente mais. Mesmo contra um Flamengo que ainda tá Mas isso não está sendo questionado aqui. Isso não está... É óbvio que o Inter vai ter que jogar muito mais para ganhar do Flamengo. É óbvio. Não foram iguais ontem, não foram. Mas vocês estão levando sempre no C. Se o Pedro tivesse jogado, velho, o seguinte, o futebol é feito de C. Os caras escolheram, o Felipe Luiz escolheu o Bruno Henrique e o Bruno Henrique foi a diferença. Outra, tirou o Plata porque não jogou nada. O Plata não jogou nada. O Carrascal, na primeira bola que pega, basicamente quase faz um gol. Então o Cebolinha, porque o Lino não aguentava mais. Vocês estão só pegando e botando que o Internacional só perdeu de 1-0 porque o Flamengo deixou. Não, vocês estão querendo me enlouquecer. O C do Inter é muito maior, Ernst. O Inter, não é óbvio que o Inter é muito maior. Óbvio que o Inter é maior. O C do Inter é maior. O mundo, não, mas só um pouquinho. O mundo inteiro tá vendo que o Inter não tá num bom momento. O Inter veio pra cá com uma estratégia em cima de 180 minutos. Vocês acham que o Inter vai pegar e vai ter essa mesma postura no Beira-Rio? Aí vocês querem me enlouquecer. Aí o Roger quer me enlouquecer.
Aí os jogadores querem me enlouquecer. Por favor, vocês estão vendo um jogo só na ótica do time carioca. Pega no segundo tempo esses 15 minutos que vocês dizem que o Inter está jogando, é simplesmente porque o Roger pegou e mudou a estratégia do jogo. Avançou o Alan Rodrigues concatenou um jogo com o Alan Patrick. E outra. Ô, Guima, só uma coisa. No primeiro tempo nós jogamos com 9. O Tabata e o Wesley, pelo amor de Deus, entendeu? Eu concordo contigo. Em campo. A tua leitura, Ernst, é uma leitura boa, uma leitura que é uma leitura que, na minha interpretação, obviamente, condiz com os fatos que ocorreram no segundo tempo. É exatamente isso, para mim, o Inter falhou, vem falhando com os seus ponteiros. Os ponteiros do Inter, sem o Carboneiro, não conseguem desempenhar. O Wesley ontem eu achei assim, ó, terrível. Os dois piores foram os dois jogadores que atuam pelos lados. Mas eu quero só cavar falta, né? Exatamente. Mas só para complementar, e essa medida do Roger, tá? Ela é assim, ó, super casada, conectada com uma postura do Felipe Luiz que permitiu isso ao Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues, aliás, hoje o titular mais absoluto que o Inter tem, tá? Tô falando real. O mais absoluto é o Alan Rodrigues, porque ele dá a dinâmica que o time perdeu muitas vezes. Só que isso não temos como classificar aqui, gente, que isso foi o Inter pelo Inter. Não, é o Inter com um apoio, um auxílio das coisas que o Flamengo deixou de fazer. Mas eu concordo. E então, galera rubro-negra, para vocês que chegaram até aqui no final do vídeo, eu quero dizer o seguinte: é elogiável chegar, né, até o final de qualquer conteúdo. Mas desde já agradeço a vocês por chegar até aqui. Mas diz aí o que vocês acharam dessa polêmica, dessa discussão sobre quem é o melhor, quem jogou bem, quem vai ganhar essa Libertadores. Deixa aí nos comentários. Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que o Flamengo, mesmo com um mau desempenho no segundo tempo, em alguns jogos também, o Flamengo tem mais time. O Flamengo está mais acostumado a uma decisão grande como esta. E acredito que o Flamengo, apesar da dificuldade que ele vai enfrentar fora de casa, o Flamengo ainda leva. Talvez 1-0, no máximo 2-0, por algum vacilo, talvez do Internacional também, né? Mas é isso aí. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. Se inscrever no canal, isso também é importante para o bom crescimento do nosso canal. Somos gratos por isso também. E não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar sempre ligado nas notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Créditos aos donos da bola. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.